Boa tarde, 1h33. Muito bom ter você aqui no Gazeta Entrevista, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, você agora participa, né? Olha aí, ó, já o Lalá é ligeiro, já apertou o piloto, apresenta as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista e mostra inclusive o número do WhatsApp. Parceiro, vou precisar da sua ajuda porque a entrevistada nos 2 primeiros blocos do programa de hoje é a superintendente interina do IBAMA Acre, Melissa Machado. Mulher que responde pelo IBAMA aqui por enquanto, que os órgãos federais ainda não foram ocupados, indicados, né, pelo atual governo federal. Então, a Melissa está interinamente nesta função e está com essa situação aí. Eu agradeço demais, já de imediato, já agradeço o fato da Melissa estar aqui conosco, não é? É importante que os órgãos federais digam a metodologia que aplicam, os métodos, os critérios. Isso vale para a IBAMA, isso vale para a INCRA, isso vale para o DENIT. DENIT, por exemplo, eu já falei aqui, se não fosse a Polícia Rodoviária Federal, com aqueles informativos, Ave Maria, como é que nós estaríamos aqui, dependendo das informações do DENIT de Brasília? Não é assim. Então, assim, esses órgãos são muito importantes, desenvolvem um trabalho de muito impacto para ficarem em silêncio. Então, por isso, é nessa lógica que eu, de imediato, já agradeço a presença da Melissa Machado aqui conosco. Tá bom? Deixa eu logo vender aqui o meu peixe. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes no Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Aperta o piloto, Lalá. Vou mandar uma selfie pra Ana? Ah, não. Minha dentadura não tá legal. Ah, faz um implante, Maria. Eu não, muito caro. Que caro. Peraí. Ô, Leonardo. Chega de sofrer, dona Maria. A Oral Sim tem o tratamento certo pro seu sorriso e pro seu bolso. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. É água, tá, gente? Ligue e agende a sua avaliação. Os telefones são 0800 750 5571 e tem o celular que é o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Opa, olha só. 1h36. Rapidamente, antes de chamar a Melissa, tem aqui uma situação que, obviamente, o Gazeta Entrevista não pode deixar passar despercebido. Não é? Essa situação, o senhor Laércio, o senhor pode apertar o piloto e mostrar o que é que o povo está pensando a respeito da situação, da decisão da Câmara de Vereadores? Já é possível? Tá aí. Você concorda com o aumento de salário dos vereadores e do prefeito da capital? Essa enquete foi feita ainda há pouco pela equipe do Gazeta Alerta. 99,4% dos entrevistados, ou das pessoas que participaram dos entrevistados, não, me perdoe, das pessoas que participaram da enquete, né? 99,4% disseram não e 0,6% disseram sim. Então foram quase 200 pessoas, quase 200 pessoas que participaram dessa enquete, correto? Mas não tem metodologia científica. Tudo bem, se acalme. Isso aqui é só uma percepção a respeito do que a comunidade entende sobre esse gesto da Câmara de Vereadores. Só 2 vereadores não votaram, não concordaram, não disseram sim para essa situação. Os vereadores são Raimundo Neném e como é o nome da outra vereadora do PSB? Elzinha Mendonça, não é isso? Elzinha Mendonça. Mas entenda, eu sinceramente como cidadão tenho dificuldades de entender essa postura.
Tenho dificuldade de entender essa postura. Porque se o vereador não concorda com aquele aumento, que mal! Qual era a situação que iria lhe constranger em permanecer no recinto, na Câmara, no Parlamento e dizer não? Qual era o problema? Qual seria o problema? E aí, a equipe da TV Gazeta registrou uma pérola. Registrou uma pérola. E essa pérola foi dita por quem? Pelo vereador Fábio Araújo, que na ocasião, com a ausência de Raimundo Neném, a presidência da Câmara, assumiu o vereador Fábio Araújo. E eis a pérola que ele nos diz. Aperta o biloto aí, lá. Deixa o homem falar. A situação de alagação, para Rio Branco, é uma situação corriqueira. Todo ano tem. Então não tem essa prerrogativa de dizer que não era o momento, porque o parlamento não pode parar. Da mesma forma, os projetos que chegam nessa casa não podem parar. Então quero aqui deixar, né, esse esclarecimento a toda a população de Rio Branco. E aí, uma vez que o presidente não se sentiu à vontade de pautar o assunto, né, por mais que seja impopular, por mais que a população seja contra, né, há necessidade de se atualizar a gestão do parlamento e a estrutura administrativa do município de Rio Branco. A sua fala ontem no final da sessão, ficou algum atrito entre você e o presidente? Não, normal, não tem atrito nenhum, né? Eu apenas volto a refletir. Se ele é contra, o porquê que ele vai, né, ser beneficiado? Se ele é contra, ele tem total autonomia para ir em plenário e colocar essa diferença de salário à disposição da população para uma entidade de caridade ou até mesmo devolver para os cofres públicos. Só que... Olha, eu queria saber duas coisas antes de chamar a Melissa, rapidamente. Primeiro, a Defesa Civil constatou que 80 famílias não podem voltar para casa porque a residência não dá condições de moradia. A enchente condenou definitivamente essas moradias. 80 por enquanto. Por enquanto. Eu queria que essas 80 famílias dormissem com essa fala do vereador Fábio Araújo. E dormissem também com essa decisão da Câmara de Vereadores. E outra coisa, essa situação ela é tão desrespeitosa com o cenário que nós vivemos, que eu vou lhe perguntar, você que é empresário, quantos funcionários você teve condições de admitir na sua empresa? Ou dos seus funcionários, quantos cursos você teve condições de fazer, você teve condições de qualificar a sua mão de obra, você teve essa condição? Eu desconfio que a sua empresa não teve essa condição. O que justifica, você que é trabalhador, que está me assistindo, você teve reposição de perdas inflacionárias? Teve? Quanto? Quando que você teve e quanto foi? Porque o que foi posto aí, 17,05% para prefeitos, secretários, vice, o gabinete teve um reajuste de 45%, foi isso? Saiu de 38 mil para 50 mil? Difícil. Eu ainda alertei a respeito disso, de que isso não era o momento para fazer esse tipo não ter esse tipo de decisão uma hora dessa. Agora, eu gostei da abordagem que o Astério deu, lembrando de que em alguns municípios a justiça interveio. Será que aqui em Rio Branco, na capital, diante de um cenário como que nós estamos, nós não estávamos em situação de emergência? Que situação de emergência é essa que agora referenda essa situação? Aliás, diz que o próprio presidente da Câmara de Vereadores falou que o projeto era inconstitucional, que nem teve o referendo da Procuradoria da Câmara, com o argumento de que o projeto tem problemas de respeito à Constituição. Se tem problema de respeito à Constituição, nós temos um problema de ordem moral aí, não temos não? Uma cidade que se desmancha do jeito que está se desmanchando, Rio Branco. Carro de polícia quase virado de cabeça para baixo, socado dentro de um buraco.
como diriam os nossos avós, né? Vote. Melissa, me perdoe começar assim o Gazeta Entrevista, mas é porque o assunto exige. Boa tarde, como eu já disse, é muito importante a sua presença aqui. Quero agradecer a sua disponibilidade. Nós aqui agradecemos. Boa tarde, Itaã. Muito obrigada pelo convite. Sua fala é perfeita. Nós precisamos mesmo, os órgãos públicos precisam mostrar qual é o procedimento, né, que vem Exato. sendo adotado. Nós, quanto IBAMA, precisamos dizer para a população qual é o procedimento do IBAMA nas nossas ações, nas nossas operações de fiscalização e demais atividades que o IBAMA também desenvolve. Exatamente, Melissa. Olha, eu vou aqui aproveitar, eu já vou fazer uma divulgação aqui. Vou fazer uma divulgação gratuitamente. Eu estou aqui com um card da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, convidando para uma audiência pública. E essa audiência pública vai acontecer amanhã para discutir os embargos de propriedades rurais pelo IBAMA no Estado do Acre. Bom, Melissa, eu queria que você já iniciasse, eu fiz esse convite aqui a respeito dessa audiência pública para que você pudesse diferenciar para nós o que é esse embargo das propriedades rurais e o que foi a Operação Metaverso, que é essa que causou polêmica em torno das madeireiras aqui. Uma coisa tem relação com outra? Não, não tem relação. A Operação Metaverso é uma operação nacional que tem como objetivo combater o desmatamento ilegal, mas com outro viés, que é verificar dentro das empresas madeireiras se há madeira ilegal em seus pátios. É uma conferência no sistema DOF, né? Nós fazemos, funciona como uma auditagem. O sistema DOF, o DOF é o documento de origem florestal. Exatamente. Quem alimenta esse sistema? Quem alimenta esse sistema são as empresas. Tá? Cada empresa alimenta o sistema, ela tem o seu cadastro, e o sistema DOF, ele serve para controlar a entrada, a transformação da madeira em outros produtos, cerrado, beneficiado, exatamente, e também a venda. Então funciona como um banco, entra o crédito, ela transforma e vende, e aí diminui o saldo, né, das madeiras, né, de cada espécie, tem um controle por espécie. E a gente faz essa fiscalização, previamente se verifica, antes de iniciar a operação, já existe uma análise prévia, um planejamento da operação, e aí se constatam algumas movimentações diferentes que assim, não são praxe, não são as movimentações normais, né, dentro do sistema, de um local para o outro, a transferência ou a venda de madeira de um local para outro, que deve acontecer. Então se verifica essa divergência e aí já gera um alerta. Tá? Então a gente para o sistema, faz-se um bloqueio de acesso das empresas ao sistema DOF para a conferência. E aí nós fazemos uma vistoria no pátio e conferimos com o que existe declarado dentro do sistema. Então, essa operação, ela nada mais é do que uma conferência. Vocês vão ver se aquilo que as empresas declararam nesse sistema DOF se dialoga, se está verdadeiro com o que está no pátio. Exatamente. É isso. Se fosse sintetizar, é isso. Outra coisa que você colocou aí que eu acho importante. Você falou que essa é uma operação nacional. Exatamente. Porque foi dito aqui pelo presidente da Federação das Indústrias, me desculpe dar aqui uma de fuxiqueiro, mas é porque foi público, a declaração dele foi pública. Ele disse que só o Acre que estava sendo objeto dessa operação. Não, não é só o Acre. Essa operação ela está acontecendo em vários estados. Como eu falei, houve uma análise anterior para verificar a movimentação dessa madeira, para onde que está indo. E aí verificaram algumas movimentações diferentes do normal
E isso está acontecendo em vários estados. Então, se deflagrou a operação no dia 3 de abril. Ela aconteceu no Acre, iniciou no Acre no dia 3, exatamente quando foi deflagrada nacionalmente. Então, vários estados iniciaram nessa data, mas alguns outros, por questões de logística, por falta de veículos ou falta de pessoal para fazer as vistorias, então se iniciou depois. Mas elas estão acontecendo. Ok, isso aí é importante você falar. Uma outra coisa que eu acho fundamental você dizer é o seguinte, até porque eu mesmo aqui critiquei o IBAMA no que se refere, porque essa postura do IBAMA não facilita, né, de não ter vocês aqui explicando. Então, eu fiz a crítica no seguinte aspecto. Até quando essas empresas vão ficar bloqueadas? Não é? Porque a informação que nos chegou, é de que essas empresas estavam bloqueadas, ponto. Não foi dado um prazo. Eu queria que você explicasse isso. Sim, existe um prazo. Nós não bloqueamos simplesmente porque queremos bloquear. É um procedimento estabelecido numa instrução normativa do IBAMA, que estabelece que há situações, como essa de auditagem, de que o IBAMA pode bloquear as empresas por até 15 dias e esse período é prorrogável mediante justificativa. Então, nós temos 15 dias aqui no Acre, foram 16 empresas alvo da operação. Não foram 30? Foi uma informação também que nos passou. Não é. É assim, hoje no Acre há 34 indústrias madeireiras, tá? Então o total são 34, mas das 34, 16 delas estão passando por esta auditagem. Ah, ok. Tá? Por conta das análises prévias de movimentação diferente do normal. Eu vou te dar um exemplo, pois tá? Do que acontece, o que é essa movimentação diferente. Chamam-se rotas inversas. Rotas inversas. Isso. O que significa isso? O Acre é um produtor de madeira. Certo. Tá? Rondônia é outro produtor de madeira. Existem algumas transações de madeira do Acre para Rondônia. Isso madeira normal. serrada do Acre para Rondônia. Porém, se o Acre é um produtor de madeira e que Rondônia também é o produtor da mesma espécie de madeira, por que Rondônia está comprando madeira do Acre, se lá existe essa espécie de madeira? É uma pergunta. Entendeu? E para o interior, como é que você faz a venda de madeira, por exemplo, de Sena Madureira para Machadinho do Oeste, no interior de Rondônia, que é um polo industrial? Entendeu? Então, são essas questões verificadas. Existe também uma situação de valor da mercadoria que é vendida. Venda de tábuas de cerejeira a R$100 o metro cúbico. Eu não tenho referência. Isso é muito ou é pouco? É pouco. É muito abaixo do mercado. Muito abaixo do mercado. Então, isso também é analisado. Correto. Então, a gente precisa parar para poder fazer a auditagem. Perfeito. Eu vou chamar o intervalo com a seguinte indagação. Já colocou a musiquinha? Então vamos deixar. Chama o intervalo. Na volta do intervalo a gente vai continuar a conversa aqui com a superintendente interina do IBAMA, a Melissa Machado.